Olá, assinantes das Cunhãs! Voltamos com mais um episódio extra exclusivíssimo, feito especialmente para vocês, com vocês, coisa boa. Estamos, Clara, como sempre, com a Inês Aparecida, que hoje, gente, vamos fazer aqui a audiodescrição para quem não ouvir. Não, todo mundo vai ver, né? Vai ver? Porque vai ver. Inês Aparecida está com uma maquiagem dourada, está com E roxa. e roxa, batom vermelho forte, tá com uma coisa na cabeça, uma tiara com um ossinho daqueles da Pedrita na cabeça. Exatamente. e Uma por máscara cima, uma máscara preta, toda brilhante, linda e maravilhosa. Oi, Inês, em clima de carnaval. Menina, para entrar no clima, o assunto, não é esse? Mas já pensou se toda vez que tiver um assunto eu entrar no clima, vai, né? Quando for falar de roubo, de bandido, assim, de, sei Eu lá, lá do toda Cramunhão vestir com roupa de bandida. bandida. Não sei nem como é que é. É bem daquele estereótipo dos desenhos animados, né? Da roupinha com listradinha, né? Quando for na Semana Santa, eu toda de roxo, coberta De igual as roxo. de igreja. Tu, Ebele Rebouças, bem-vinda! Aí, mulher, não faz audiodescrição minha, não, viu? Porque eu tô o famoso cão chupando manga, né? Depois, os dias não estão fáceis nesse Brasil para variar, mas tô aqui, tô firme e forte. Dá um beijo aqui nos meninos que estão aqui acompanhando com a gente e um beijo em vocês que vão só ouvir o episódio depois. Obrigada aí pelo apoio. Pois é, a gente já divulgou, né, que o assunto seria carnaval, pré-carnaval, carnaval, e que teríamos um convidado para lá de especial que está aqui conosco, que é ninguém menos do que o Matheus Perdigão, que é um dos líderes da banda maravilhosa Luxo da Aldeia, que todos nós amamos absurdamente, que faz parte já da história carnavalesca de Fortaleza. E seja muito bem-vindo, Matheus, muito massa tê-lo conosco. Oi, Camila, é massa estar aqui. Oi, Inês, oi, Evelyn. Também o pessoal que está assistindo ou ouvindo, né? É uma felicidade grande estar aqui hoje para falar sobre carnaval. Que massa, meu, que massa. Pois é, a gente acha que é um tema, assim, às vezes, que é só a ludicidade, a coisa da diversão, mas tem muita política no meio também. A gente vai acabar abordando essa questão, porque tem muito a ver, né? O Matheus, fora o luxo, é uma pessoa que é um pensador do carnaval, né, Ebele Rebouças? Um pesquisador, um pensador. Apresente melhor o nosso convidado. Menino Matheus, eu conheço Matheus de outros carnavais, né? De muito tempo. Desde que eu era menina velha, acho que 14, 15 anos, a gente já se conhecia. E realmente a gente conversa sobre carnaval até com uma latinha de cerveja na mão, quando tinha que estar só curtindo, tal hora a gente está ali discutindo sobre a cultura do carnaval em Fortaleza. Ele sempre me ensinou muito sobre o que é a cultura do carnaval, né? E o que sempre refletiu muito sobre isso, né? Sobre o que Fortaleza quer para o carnaval, o que é que tem sido feito disso na cidade nas últimas gestões. E eu acho que, até coloquei na legenda do nosso post do episódio extra, carnaval também é política, né? E é muito política. Então, Matheus, bora começar bem do começo, assim, porque eu acho que nem todo mundo para pensar sobre isso e tal. Assim, a lembrança que algumas pessoas erroneamente têm é que, antigamente, né, Fortaleza inteira viajava durante o carnaval. Não tinha carnaval na cidade. Todo mundo fugia para as praias, Paracati, para o Paracuru. Mas a gente sabe que, muito antes do que a gente tem hoje, né, de carnaval na cidade, já existia uma tradição carnavalesca em Fortaleza, nas décadas de 70, de 80. Eu queria saber se eu podia descrever o que era esse cenário de Fortaleza no carnaval antes do que a gente tem hoje, né? Mais atrás. O que é que a gente tinha? Bom, é difícil de descrever porque foi uma época também que eu não vivi, pelo menos essa ideia, né? Eu digo o seguinte: essa noção que é passada ainda hoje de que Fortaleza não tem carnaval, ou que o fortalezense não gosta de carnaval e as praias do Ceará estão lotadas no carnaval, né? Assim, é uma ideia construída de um tempo para cá. Não é uma coisa que é dada, pode ser dada como natural, né? Fortaleza sempre teve carnaval, né? Assim, sempre teve um carnaval forte.
durante muito tempo, e tem nomes fortes também do carnaval, como Lauro Maia, Luiz Assunção, enfim, que são conhecidos mais vamos dizer assim, por ser pontos geográficos aqui da cidade do que realmente por sua obra, né? Mas durante um tempo, isso tem a ver também com a ditadura militar, com toda aquela repressão que havia também contra as aglomerações, né? Isso chegou aqui em Fortaleza também. Fortaleza tinha esse carnaval de rua, carnaval de bloco, de escolas de samba, de charangas, né? Muito forte, bloco do sujo, dos maracatus também, né? Muito forte. Isso era uma coisa que era presente em Fortaleza. Isso a gente pode encontrar ainda hoje em livros. Muitos pesquisadores ainda falam sobre isso. Eu não sou um pesquisador assim de ofício do carnaval, né? Mas é um tema que eu gosto de me debruçar, né? De ler, de entender, porque eu vivo no carnaval, né? Então, assim, eu sou daquelas pessoas que quando chega a quarta-feira de cinzas, fica na depressão na quarta-feira de cinzas, esperando já o próximo ano para ver como é que vai ser o carnaval do próximo ano. Então, durante a década de final de 80, 90, começou esse discurso muito forte aqui de que o fortalezense não gostava de carnaval, né? Isso, há quem diga que isso servia de interesse também para alguns grupos, vamos dizer assim, no capital, né? Alguns grupos vinculados ao turismo, enfim, que construíram essa narrativa. E aí, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: se Fortalezense não gosta de carnaval, por que ele viaja tanto atrás de carnaval quando chega esse período aqui, né? Por que vai para Recife, por que vai para Salvador, Rio de Janeiro, Aracati, Beberibe, enfim. Então, vamos desmistificar essa ideia de que o fortalezense não gosta de carnaval, porque se não gosta, por que o pré-carnaval, né, os prés, as festas do pré, elas são lotadas, né? Tem muita gente na rua. Então, vamos começar a desconstruir essa ideia. E é uma coisa que até hoje, isso está em debate, né? A gente fica sempre, a gente percebe, né? Sempre esse discurso de que o carnaval de Fortaleza ainda é muito fraco, que o carnaval de Fortaleza ainda não tem uma expressão tão grande, enfim. Mas aí eu faço Matheus, mas só uma dúvida. Oi. Quando tu fala que essa questão é construída e talvez, inclusive, por interesses econômicos de alguns setores, seriam, tipo assim, vamos construir essa história porque a gente quer levar as pessoas para as praias, quer fomentar o turismo para outros estados, é isso? Só para saber se eu entendi. Também. Né? Assim, Fortaleza foi vendida como a cidade do descanso, né? Enquanto Isso. as praias não lotavam, então o turismo de Fortaleza durante o Carnaval foi vendido como descanso. E quando esse discurso cola, você tem uma série de consequências, né? Uma delas é a diminuição de investimento do poder público, que é uma questão onde eu já ia chegar. Carnaval, para mim, é público, é na rua, né? Assim, e você não tem como fazer um carnaval público, gratuito, democrático na rua, sem o apoio do poder público. Para mim, isso é uma premissa básica. Carnaval tem que ter apoio do poder público, né? E depois que tem esse apoio, a gente pode, assim, tendo esse apoio, a gente pode discutir o formato, né? Como é o formato do carnaval, como é que a gente quer esse apoio, como é que vai ser a festa, enfim. Mas esse discurso serviu durante muito tempo para você garantir talvez um mínimo, ou nem um mínimo, né? Como, se eu não me engano, em 97 ou foi em 98, não houve desfile no Domingos Olímpio, né? Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, apenas um bloco, uma nação do Maracatu, saiu se apresentando como forma de protesto e de resistência, né? Então, é uma coisa que é, quando eu digo que é construída, é um pouco disso, né? De há interesses políticos, esses interesses políticos e Matheus, econômicos, eles acabam ganhando força em um discurso que rebate em outros setores da sociedade também, né? Matheus, deixa eu me meter aqui na conversa. Pois Né? não? Foi carnaval de rua em Fortaleza, que começa a estourar, o fortalezense não gosta de carnaval de rua. Teve uma época, na década de 70, até começo de 80, teve carnaval de rua forte em Fortaleza. Não tinha essa história de vamos para as praias, não. E, aí, inclusive, tem um bloco que eu falo, porque
toda a minha família, menos eu, que nessa época eu não estava aqui, toda a minha família, meus amigos, e hoje que é meu marido, todos participavam de um bloco chamado Enviados de Alá. Sim, Fez história em Fortaleza. sim, sim. Inclusive, eles, no começo, em 74, saía assim como fosse uma charanga, ia para o carnaval, era na Dom Manuel, assim com os instrumentos, cada um com sua fantasia e tal, mas aí ficou tão legal que no ano seguinte virou um bloco, eram blocos enviados de Alá, os homens tudo fantasiado assim como fosse de árabe, e o mulherio todo de odalisca, já era assim todo, tudo de barriga de fora, Selene, Emília Augusto, a Bela, estou falando das minhas primas, todo mundo. Aí eles ficou convidado, ficou oficial. Inclusive, eles ganharam 5 carnavais como bloco. Quando foi já em 80, pediram para não desfilar como concorrente, porque já era chato, que toda vida eles ganhavam, tinha enredo, e era bem organizado. Aí era realmente a classe média, né? A classe média, esse bloco era um bloco de classe média. E tinha também uma escola de samba, Espalha Brasa, fez história, até um livro, o jornalista Sérgio Pires fez um livro, Espalha Brasa, o bloco que fez escola, parece que virou uma escola de samba e tal. Isso, exato. Eu tenho esse livro. Quer dizer, Fortaleza teve realmente um carnaval forte. Tinha o Corso, que eram os carros passando, o povo em cima, tudo fantasiado, e era uma graça. Bloco dos Sujos, né? Bloco de sujo, eu me lembro demais de um bloco engraçadíssimo. Era uma pessoa sozinha e ele fazia como se tivesse um monte de gente. Ele disse que era só as almas. Ele sozinho na frente, as coisas engraçadíssimas. Assim é muito bom, né? Não, mulher, era muito engraçado. E tinha realmente coisas engraçadas. A gente ia para a rua ver o povo passar, porque tinha fantasias engraçadas. Era realmente divertido. Aí, quando foi na década de 80, 81, começo de 80, inventaram essa história de o povo não querer o carnaval mesmo. Tanto assim que foi criado. Aí começou o tal do pré, tá entendendo? Não era como esse pré hoje, assim, já financiado, eram iniciativas privadas. Por exemplo, o primeiro bloco de pré foi o Periquito da Madame, que o Jânio criou. E ele botou na rua como? Primeira vez que saiu, tinha 80 pessoas. Aí depois virou aquela multidão, né? Mas aí é patrocinado por quem? Empresas privadas. Não me lembro se era cervejaria, essas coisas assim, para carnaval. O que faltou, como você diz, o que é que falta? Eu também entendo como você. O poder público ajudar o carnaval. Fazer o carnaval, tá entendendo? Porque, por exemplo, o Bandão de Iracema saiu só uma vez. Era até o José Sabadia, maravilhoso, eu fui. Eu digo que não gosto de carnaval, não, mas eu vou a todos, tá entendendo? Reclamando, não gosto de carnaval, e indo. O Bandão de Iracema saiu dentro do clube, nesse tempo, Massapéense, que hoje é a Beira-Mar. E depois teve a Bandalheira, o Eble e Camila, sabe quem fundou a Bandalheira? Um dos é Emília Augusto, com aquela cara dela. Também, ela é carnavalesca mesmo, hein? É, minha prima, né? Mas assim, a cara, a gente pensa que ela é toda irmã Dulce. Pois é, Emília Augusta, era o Ivonilo Praciano, que você trabalhou com a gente no Jornal O Povo, e o Fernando Ribeiro, jornalista também que morreu, né, de Covid, ano passado, atrasado. Pronto, tinha a Bandalheira, o Merda também já era a época dos pré-carnavais, que não era assim. E muitos morreram porque não tinha como pagar uma banda, né? Então, é isso. Aí faltou também, eu acho que, entrar o poder público. E eu acho que é aí que entra a gestão Luiziane Lins. Não sei se você concorda. Concordo. Eu acho assim, quando eu falo de apoio do poder público, a gente tem que pensar em todas as esferas, vamos dizer assim, municipal, estadual, federal, dependendo também do porte do carnaval, né? E, ao mesmo tempo, várias instâncias do mesmo poder, né? Porque a gente não fala necessariamente só de financeiro, de pagamento, que é importante, né? Você ter esse fomento, como tem os editais, enfim, mas também de articulação com os outros órgãos, né? Como a polícia, como a MC, como as regionais, enfim. Não é uma coisa fácil, por isso que eu sempre insisti que não dá para fazer carnaval público sem apoio do poder público, das diversas esferas, né? E eu acho e é bacana essa
resgate, não gosto dessa palavra resgate, mas não veio outra, desses A blocos que a memória Inês mesmo, falou. né? A Essa memória. memória, pronto, É. memória, mais adequada. Essa memória que a Inês fez dos blocos, até chegar como o pré-carnaval está hoje, né? Assim, eu acho que uma grande sacação da gestão da Luziane, já que a Inês falou, foi perceber o potencial disso, né? Pouco antes da Luziane instituir o edital, né, de fomento aos blocos do carnaval, da gestão da Luziane instituir, quem estava, vamos dizer assim, bombando no pré-carnaval na época era o Concentra Mas Não Sai, que começou ali na Cidade 2000, passou para o Mercado dos Peões, passou um tempo no Mercado dos Peões, lotou e foi para a Praça do Ferreira. Que eu digo assim, O quem Concentra é de tornou... quando, hein, Matheus? Ele é de... Tu lembra? Concentra 2003, está fazendo 20 anos esse ano. 20 anos de pré-carnaval, que nunca saiu, né? Sempre concentrou, mas nunca saiu. E foi para, em determinado momento, foi para a Praça do Ferreira. Eu acho que já tem mais de 10 anos, mais de 10 anos, 10 ou 15 anos na Praça do Ferreira. Não tenham o tempo exato. E foi quem transformou a Praça do Ferreira num polo de carnaval, né? Porque se apresentava lá aos sábados e quem pegou essa época do começo do concentro na Praça do Ferreira, talvez não tenha, que não pegou, não tenha noção da quantidade de gente que ficava lá na praça. Era todo aquele ao redor entupido de gente. Hoje está um pouco mais dividido, né? O pessoal vai para a praça, mas também vai para a Praia de Iracema, enfim. E havia ainda poucos blocos nessa época. Tinha o Cheiro também, eu acho que a Unis da Cachorra, não sei nem se chamava já Unis da Cachorra, era Porra da Cachorra, se não me Porra da engano. Cachorra. A Era Porra da Porra da Cachorra, Cachorra em 1998. exatamente. Porra da Cachorra. A Bandalheira já foi em 1991. Bandalheira saiu uns 3 anos. Bandalheira pré-carnaval. Era na Exatamente. Praia de Iracema. Aí a bandalheira se encontrava com a merda descia, se E o cheiro encontrava com a subia. bandalheira, aí tinha um cheiro, menino, era ótimo, era ótimo. E assim, a grande sacação da gestão da Luziane foi perceber isso, né? Existe um potencial aqui, a galera já está fazendo isso, o que a gente vai fazer? Tentar organizar. E veio um instrumento super importante até hoje, que eu vejo como um instrumento importantíssimo, que é o edital de fomento aos blocos de pré-carnaval. Depois de lançar esse edital, muitos blocos surgiram, inclusive o Luz da Aldeia. O Luz da Aldeia é fruto desse edital, né? A gente não pensava, na verdade, foi aquela coisa de surgiu o edital, massa, um edital interessante, e meu pai veio com a ideia, já organizava o Concentra. Eu falei do Concentra, sei um pouco da história do Concentra, porque meu pai é um fundador e organizador, né, do Concentra Mas Não Sai. E ele jogou essa ideia para o meu irmão, para mim, com os amigos nossos, sobre fazer um bloco de carnaval de compositores cearenses. Aí, o que a gente achava? Ele disse que tinha um edital, que tinha sido lançado, e aí pronto. Beleza, vamos pensar aqui no projeto, vamos ver o que fazer. Escrevemos o projeto, enviamos para a prefeitura, o projeto foi aprovado e aí veio aquela dúvida. E aí? E agora? O que a gente vai fazer? E a gente já tocava, né, num grupo de samba e resolveu montar a banda a partir da gente mesmo. Tinha feito uma pesquisa de repertório com o Cristiano Câmara também, para fazer essa divulgação e pensou nesse formato de banda com a gente mesmo para trazer essas músicas, que algumas já fazia muito tempo que não era tocado no carnaval, para facilitar, né, para quem está ali curtindo, porque a primeira ideia foi até fazer um bloco de charanga, né, mas depois a gente pensou em fazer um formato de banda. E com o edital nasceu Luz da Aldeia, nasceu Sanatório Geral, depois vieram outros blocos também, como Baqueta, que foi já uma divisão da Cachorra, né, uma dissidência da Cachorra, mas que também entrou no edital, Bons Amigos também, enfim, foram vários. Então, esse edital de apoio aos blocos de carnaval foi super importante e continua super importante até hoje, mas ele é um instrumento, né? Tem gente que ainda enxerga o edital como uma política pública. Ele não é política pública, ele é um instrumento que está... E um instrumento ainda muito frágil, né? Porque quando eu conversei com a Evelyn, antes de vir para cá, né, quando a gente se encontrou lá na Praça do Ferreira, a gente teve uma discussão sobre se o pré-carnaval estava consolidado ou não.
E uma coisa que eu aprendi, principalmente depois do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, é que a gente não pode dar as coisas sempre como já totalmente consolidadas, né? Total. Assim, a gente viu o que aconteceu com a política de saúde, principalmente de vacinação aqui no Brasil, que, enfim, a gente está vendo, tá agora descobrindo o tamanho da tragédia, né? Assim, O próprio Ministério da Cultura, né, Matheus? Aonde que conceberia que o país viveria sem um Ministério da Cultura e nós perdemos em determinado momento. Exatamente. E aquela coisa, o Temer quis primeiro acabar, não conseguiram virar, mas o Bolsonaro veio e rebaixou, acabou o Ministério da Cultura, rebaixou a secretaria. Então, é uma coisa que eu digo assim, o edital é um instrumento importante, mas é um instrumento frágil. Ainda não existe consolidada uma política pública voltada para o pré-carnaval ou o carnaval aqui de Fortaleza. Existem apoios, existe muita demanda, e aí eu concordo, talvez, com a Evelyn, quando ela falou na discussão que a gente estava tendo, na conversa que a gente estava tendo, de que, assim, a população já quer, a população já entende que isso existe. Sim, essa demanda está muito bem consolidada. Quando chega o começo do ano, a primeira pergunta que todo mundo se faz é assim, quando é que vai começar o pré? Quando é que vai ser o luxo aldeia? Quando é que vai ser o Cachorro, a Concentro, enfim. E essa demanda já existe, já está incorporada na cultura popular. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho muito difícil, muito frágil, né, assim, aquilo que sustenta essa festa, né? O poder público, da forma como ele sustenta, ainda é num formato muito frágil. A gente não tem nenhuma garantia legal, por exemplo, que o edital deve sair no período do ano, mesmo que o recurso venha depois, mas que se possa se programar, né? E isso não é uma coisa só dessa gestão. Isso já acontece já há muito tempo, né? Então, todo ano tem uma discussão. Quando é que vai sair o dinheiro, quando é que vai sair o edital, vai ajudar com o banheiro químico, não vai ajudar com o banheiro químico, enfim, a gente hoje, não sei se eu estou falando aqui já aleatório, se vocês quiserem cortar, fazer alguma pergunta, Tá tudo dentro das nossas... vocês podem me cortar, porque senão eu fico falando legal aqui. Mesmo. Não, eu quando queria você falou aí É. dessa insegurança desses editais, que isso não é uma política pública, é apenas mesmo só um instrumento, digamos assim, ainda além dele ser assim frágil, e tem principalmente nessa gestão agora da Securifor, tendo à frente o evangélico Elpidio Nogueira, tem muita gente, inclusive eu recebi aqui denúncia dos maracatus, certo? Quer ver? O edital da Securifor não agregou nenhum grupo de maracatu afoxé nas festas de pré-carnaval de Fortaleza. Ainda tem isso, essa discriminação. Está aqui recebendo do Arlen Nogueira essa denúncia, que não tem. Eu acho que a gente tem que chegar já nessa questão do edital de agora. Eu queria antes deixar meu testemunho de pessoa que está em Fortaleza desde 2000, oficialmente, morando, e vivi meu primeiro carnaval aqui em 2001, eu era jornalista e achava perfeito, paulista, né, gente? A paulista que achava que não gostava de carnaval e achava realmente que Fortaleza não tinha carnaval e eu nunca ficava de plantão no carnaval. Esse era o detalhe mais legal da vida, né? E aí, para jornalista, né? Mas não por não ter o carnaval, lógico. Mas, assim, realmente isso que você falou, Matheus, tem muito a ver essa coisa de ter essa construção da ideia de Fortaleza como uma cidade calma no carnaval e, em contraponto, aí ter Recife e Salvador, que são os polos, né, que chamam para folia, realmente. Recife e Olinda, né? E aí você... É algo que eu acho que talvez até hoje ainda exista, no período carnavalesco mesmo, no carnaval. Sim. O pré-carnaval é outra coisa. O pré-carnaval, realmente, isso começou a ficar forte antes da Luiziane, já tinha esse movimento, como vocês contaram. A Luiziane aproveitou e estruturou. O Roberto Cláudio, eu lembro, gente, também essas coisas, sempre essa ameaça, vai acontecer, não vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. A fragilidade, né? Fragilidade que o Matheus descreve já vem do Roberto Cláudio. E sempre aquela coisa, na época da Luiziane não era assim. E aí, de repente, se percebe, existe o mercado, existe a demanda e tudo mais, mas a gente está vivendo agora um momento de
precariedade completa e total. Um edital que deveria contemplar o pré-carnaval, acho que foi anunciado, foi fechado agora, mas até agora, hoje a gente está gravando na quinta-feira, não tem a programação do final de semana do pré-carnaval. Saiu a do Já fim saiu? de semana. Agora a Saiu. gente não sabe a do carnaval, eu acho isso tão doido, Também né? Nem é a do doido. carnaval você não E o sabe. edital, os 2 primeiros sábados de pré-carnaval foi fora do edital. Foi fora do edital, tudo muito assim. Enfim, eu acho que é muito correto. Mas aí, Matheus, eu queria te perguntar o seguinte, porque, tipo, lá na Bahia tem a parte do poder público e tem o setor privado muito forte com lá os trios elétricos e tal, que investem bastante, a mídia também e tudo. No Recife e Olinda, eu não sei como é que é essa parte financeira, se o setor privado investe bastante também. Aqui parece que zero, né? E os hotéis, o pessoal ganharia bastante dinheiro com isso também, né? De ter um carnaval forte em Fortaleza. O que é isso, né? Como é que a gente pode enxergar essa situação? É um limbo que a gente vive, né? Porque agora tem carnaval, é um bom carnaval, mas não tem uma potencialidade, assim, não alcança a potencialidade que poderia, né? Parece. Exato, eu acho que essa última frase é essencial, não alcança a potencialidade que poderia. Eu resisto a comparar Fortaleza com as outras cidades, né? Mas, ao mesmo tempo, a comparação é necessária, vamos dizer assim, né? Eu vi um artigo uma vez falando sobre investimento no Carnaval, comparando os modelos de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Isso dos anos, se eu não me engano, da primeira década dos anos 2000 a 2010, ou até 2012, 13, não sei, não me lembro exatamente, em que ele colocava Salvador como um investimento prioritário por parte do poder, por parte da iniciativa privada, Recife como um carnaval fomentado essencialmente pelo poder público até então, e Rio de Janeiro como um misto, né? E é engraçado que quando eu li assim, eu fiquei pensando como os conceitos, né, assim, que eram trabalhados no próprio carnaval de cada um, como a estética do carnaval de cada um eram bem diferentes, né? Eu peguei um período do carnaval do Recife, que é aquela coisa, carnaval Recife e Olinda, né? Quase não dá para dissociar, né? Mas foi uma época bem bacana, no final de 2006, 5, 6, 7, o começo do Luxo da Aldeia, na verdade, que era basicamente o poder público que bancava o carnaval de lá, né? Então, é uma coisa que me chamava muito a atenção, talvez é o que eu discuto até hoje, que eu gosto de discutir, mas não vejo muito esse debate. Recife tinha um conceito de carnaval naquela época, assim, um conceito bem definido do que era o carnaval para eles, quem fazia o carnaval para eles, qual era a estética do carnaval deles, como era o carnaval. Então, era um carnaval 100% público, gratuito, ocupando os espaços da cidade. Quem quisesse descansar também lá em Recife, a cidade é enorme, como é Fortaleza, também é enorme. Quem quisesse descansar, esquecer que carnaval existia, tinha também esse seu espaço, né? Mas tinha aquela área, que era principalmente até hoje, né? Assim, acredito, faz tempo que eu não vou lá, mas do que eu vejo até hoje, que é ali o centro histórico de Recife, aquela parte toda dedicada ao carnaval, o centro histórico e outras áreas, né? Que dialogavam com o centro histórico. Então, você tinha o Marco Zero, onde se apresentavam as principais atrações, onde tinha onde fazia as apresentações também dos blocos líricos, que vinham já de outro polo. Você tinha quem quisesse uma coisa uma programação alternativa ao carnaval mais tradicional do Recife, do Freire. Tá? Você tinha um palco Hack Beat. Então, ao mesmo tempo, você espalhava o carnaval em vários polos da cidade, né? De uma forma bem democrática, porque quem se apresentava no Marco Zero, não todos, né? Pelo menos não me lembrava, mas muitas das pessoas que se apresentavam no Marco Zero se apresentavam nos outros polos também. Não era uma coisa que existia um polo grande, que as grandes atrações se apresentavam e os outros eram o que sobrava. Não, havia esse diálogo, essa conversa. E você tinha também Olinda, que fechou na época o Centro Histórico de Olinda para fazer o carnaval, para viver durante aqueles dias somente o carnaval, né? Tanto é que
teve até uma medida polêmica, não sei como é que está hoje também, mas na época Salgado. de proibir que músicas em caixas de som fossem tocadas, né? Em som amplificado, em paredão, essas coisas, lá no Centro Olinda, era proibido. Só quem poderia tocar eram as bandas e as bandas de metais, os blocos de frevo que podiam tocar lá, né? Então, isso sempre me chamou muito a atenção. Quando você vai para Salvador, o conceito de carnaval já é outro. Aí quem cria aquele conceito de carnaval de Salvador é a iniciativa privada, né? Aquela coisa dos camarotes, do circuito Barrundina, né? Então aquele apoio das cervejarias, apoio do que eu não tenho problema nenhum contra o apoio da iniciativa privada, porque a gente mesmo já buscou apoio, né? A questão que eu acho que tem que ser dosada, ou talvez mediada pelo poder público, é como deve ser esse apoio, até onde pode ser esse apoio, para que a gente possa ter garantir um carnaval público e democrático. Porque senão, a galera monta. Né? Assim, a iniciativa privada monta, dita, porque vai querer retorno, quer lucro. Quanto mais lucro puder tirar, melhor para eles. Né? Matheus, então, assim, Fortaleza ainda não conseguiu conceber um conceito de carnaval. A gente não tem, bem ou mal, nós não temos um conceito de carnaval. Essa é uma dúvida. E a minha outra dúvida é, o que é uma política pública para o carnaval? Você falou, né, que o edital é um instrumento, mas você tem que oferecer segurança, você tem que oferecer uma gestão de trânsito, você tem que organizar a cidade para que a festa funcione. Mas a gente não tem isso mesmo, né? Eu queria que tu me ajudasse a entender essas duas coisas. Nós não temos um conceito de carnaval ainda, desde 2000 e sei lá quanto, de Luisiane, essa cidade não conseguiu ainda, e o que seria uma política pública para o carnaval? Bom, o primeiro conceito eu acho que está se buscando, porque o carnaval, a forma como foi organizado o carnaval, Fortaleza tem mudado nos últimos 20 anos. Eu vou pegar os últimos 20 anos como referência, porque é quando surge, né, esse fenômeno de blocos de pré-carnaval, e quando surge mais ou menos o edital. A gente tem, o Ilustrador tem 15 anos, então o edital, como instrumento de fomento, tem 15, 16 anos. Isso transforma um pouco a cara da cidade, né? É inegável que esse edital de fomento aos blocos transforma, porque você sai de um carnaval de desfile, na Domingos Olímpio, para um carnaval também, né? Ali é um carnaval que já é consolidado, que já tem seu conceito, que já tem seu formato, mas você sai também para um carnaval de desfile para um carnaval de dança, carnaval de festa, carnaval onde a pessoa que está ali para curtir não está só para assistir, mas também está para participar, né? Para brincar, para, enfim, um outro modelo. E muitas vezes esses espaços não dialogam entre si. Né? Quando eu falo assim que não existe um conceito muito bem definido do carnaval, é porque a gente ainda está tentando encontrar. Pegar, por exemplo, e toda vez que a gente discute carnaval, é inegável também a comparação com o pré. Né? A gente pegar, se a gente for falar do pré-carnaval de Fortaleza, rapidamente a gente vai associar na memória as baterias da Praia de Iracema. Mas no carnaval, essas baterias não estão na Praia de Iracema. Né? Muita gente que participa das baterias fica aqui, né? Mas não tem desfile das baterias, não tem a festa das baterias na Praia de Iracema durante o carnaval. Então a gente fica naquela coisa, até onde é carnaval aqui, ou o que aqui não é. E aí veio talvez uma tentativa de criar uma coisa só, que já foi na gestão do Roberto Cláudio, que na Luisiane você tinha a definição, né? Até aqui é pré-carnaval, aqui é carnaval. A partir do Roberto Cláudio, você começa a chamar já tudo como ciclo carnavalesco, né? Bota tudo no mesmo pacote, né? Então, eu até entendo a ideia, eu não acho necessariamente uma ideia ruim, né? Você trazer tudo como ciclo carnavalesco. Mas, durante esse ciclo, a gente percebe que tem um momento em que talvez não tenha o apoio necessário, ou que não existe um fomento necessário. E aí tem muito a ver também com o que eu acredito que seja o papel do poder público nisso, né? Que a gente entra já também talvez nas políticas públicas. Eu acho que o poder público ele entra como um papel mediador desses interesses e de fomentador, né? O edital é um instrumento de fomento? Mas ele não pode ser o único. Na hora que eu digo assim, vamos criar o conceito de carnaval e tal, poderia haver incentivo maior, um diálogo maior
da gestão municipal ou estadual aqui com os blocos, para saber como é que se dá os processos de formação dos músicos. A gente tem aqui hoje, a gente forma muito ritmista, né? Principalmente a gente, que eu digo, os blocos, né? Assim, formam muitos ritmistas, mas comparado, por exemplo, com outros carnavais, a gente forma muito pouco músico de sopro. A gente não tem escolas de formação de sopro, assim, que tenha, que produza alunos, né? Assim, que tem alunos de quantidade muito grande. Então, a gente não tem, por exemplo, um banco de partituras do carnaval, porque partitura, apesar de ser, ser uma coisa meio elitista, né? Aquela coisa, ler partitura, não sei o quê, mas é uma memória, partitura é uma memória, né? Então, quando eu falo de política pública, é você pensar todos esses aspectos, porque o carnaval, antes de tudo, ele é um processo de... Não só a festa, né, Matheus? Ele não é só festa. O carnaval não é só festa e nem é só mercado, né? Não é só lucro, não é só, vai gerar emprego, vai gerar renda, assim que vai, é ótimo que gere. Eu vi até hoje o Luiz Simas falando sobre isso. Assim, é ótimo que gere lucro, mas o carnaval não é só isso. O carnaval é a identificação das pessoas entre si. O carnaval é aprendizado, é cultura, é você olhar para si a partir da cidade também, né? É você ocupar a sua cidade. E política pública para o carnaval é política pública para a cidade também. Não é uma coisa que você está voltado só para o momento. Eu costumo falar que o carnaval é uma lupa do que acontece na cidade. Tem um discurso vamos dizer assim, um discurso fácil para vamos dizer assim, diminuir o carnaval, que é assim, o pré-carnaval, o carnaval dá muito roubo, dá muito assalto, não gosto de ir por causa disso. Cara, dá muito roubo, dá muito assalto, porque a cidade é violenta, porque a cidade tem roubo e tem assalto. Então, quando está todo mundo na rua, todo mundo está percebendo isso. Agora, quando todo mundo está dentro do carro, sai de casa para o shopping, de casa para o restaurante, ele não percebe isso. No momento em que está ali na praça, está lá para Iracema e tem seu celular furtado, coisa desse tipo, vai percebendo as contradições da cidade também. Então, uma política pública para o carnaval não está isolada também da política pública para a cidade, né? Então, você passa por esses aspectos que o carnaval ocupa a cidade, ele ocupa os espaços públicos. Então, as pessoas estão lá, né? E voltando até a comparação com as outras cidades, né? Com Recife, com Salvador, como eu falei antes, Fortaleza parece que tem um pouco de vergonha de dizer que tem carnaval. Fica assim, na hora que o negócio está crescendo assim, opa, peraí, está saindo um pouco do controle, vamos dar uma diminuída, vamos dar uma abafada, ou vamos levar para outro canto, porque aqui está incomodando. E carnaval incomoda mesmo. Carnaval incomoda, e é para incomodar. É da natureza do carnaval incomodar. Ele é subversivo, ele é debochado, enfim, tudo isso. E ele é alegre, né? E eu digo assim, e talvez o que mais incomode do carnaval para muita gente é a alegria, né? Porque tem gente que não gosta de carnaval e eu digo assim, esse povo vai morrer triste, né? O meu pai falou isso uma vez, assim, eu respeito o pessoal que não gosta de carnaval, mas esse povo vai morrer triste, né? Então, assim, voltando depois a que essa saíram ideia... do armário esse povo odiento, essa galera do ódio a tudo, né, Inês? Essa é a galera que claramente odeia carnaval, com certeza dá calafrios na hora que vê alguém feliz, né? Então, Exatamente. existem essas pessoas, mas fiquem lá no canto delas, né? Os puritanos, né? A galera que não suporta ver mulher de biquíni na rua. Nossa! O povo que é uma festa Ai, gente. Não, e agora essa proliferação de evangélicos, né? Esses evangélicos assim desse naipe Intolerantes, aí, né? Os intolerantes, né? Intolerantes. Menina, falar em evangélico, domingo eu fui lá para a praça, né? Para o carnaval, claro, a gente pegou um táxi ia beber, né? Aí o motorista falou não sei o que de Uber, ele disse, olha, vocês sabem, para mim, para o motorista, vocês sabem que vai acabar o Uber. Tenho fé que vai acabar o Uber. Você sabe que a partir da palavra Uber é satânico, está na Bíblia. Gente, Tu acredita? meu Deus do céu, Eu caraca. pensei que era uma parada econômica que ele ia falar, não, era de... Eu já ia até dar razão a ele. Não, você tem razão, plataforma é Satã. Tu acredita que é satânico, que está na Bíblia Uber. A palavra Uber está na Bíblia. Genial. Aí a pessoa não tem condição nem fica calada. Sim. Aí eu falei, pronto. Aí a gente desceu, já era perto, graças a Deus.
Matheus, ó, vou só discordar de você, que a pessoa que não gosta de carnaval não é só porque é triste, não. Às vezes pode ser um espírito idoso, como o meu, porque eu estou um pouco Você cansada. gosta, Evelyn, você Ah, gosta. Eu Você gosto. tem preguiça de ir, mas você chegar lá, você É, gosta. na hora, meu filho, aí eu, eu não peço para mas tem voltar, gente não. que não gosta mesmo de carnaval. Tem gente que não, tem gente que eu conheço, gente que não gosta, mas não Sim, necessariamente esses sim, 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 mas o sim. bolsominions perfil hoje, não é não. todo mundo que é do mal, que assim, É, Não, não é não, obrigado, né? Lógico. não, e Mas outra tem coisa, gente, essa turma do puritana. cansaço. Mas eu não, percebo, isso aí é outro modelo de ó, gente que não gosta de confusão, não gosta de gente, não gosta mas, de Inês, eu multidão. percebo que esse lance, por exemplo, eu, quando me defendi um espírito idoso, isso tem muito a ver com o desleixo do poder público em relação ao carnaval. A gente vai para uma festa, vai para uma Praça do Ferreira, um Mercado dos Peões, você vê uma tremenda desorganização, uma escassez de banheiros químicos, que você tem que pegar filas gigantescas para conseguir fazer xixi, você tem uma desorganização. Na Praça do Ferreira, eu achei que essas últimas festas estão até melhores. Você vê os ambulantes, né, os vendedores de bebida, todos enfileirados assim num corredor, e ficou bem legal. Mas se você vai em outro polo, fica os carrinhos no meio da multidão, então você não consegue andar. Isso cansa, e isso tem a ver com desleixo, né? Com a pouca boa vontade, às vezes, do poder público, de dizer, ó, eu vou organizar esse negócio. Não é casa da mãe Joana, nós vamos fazer um negócio bem organizado e bem feito. Então, assim, às vezes desestimula mesmo, sabe? Essa, Realmente. essa É, má vontade. como eu falei, eu sempre ressalto essa coisa da mediação do poder público, mediação dos interesses dos atores que estão envolvidos no carnaval, né? O carnaval incomoda, sim, incomoda morador, incomoda trânsito, incomoda, enfim, tudo isso. E o poder público também tem que bancar, né? Porque uma procissão também incomoda trânsito, que já, com certeza, muitos de nós aqui já pegou um engarrafamento na 13 de maio no dia 13, né? Então, Já. assim, são coisas que o poder público está ali também para mediar, né? Assim, como é que a gente vai contornar esses interesses com os outros interesses da cidade. E no Carnaval não poderia ser diferente, né? E é uma coisa que era para ser fácil, porque existe a demanda por Carnaval, existe gente que quer fazer o Carnaval, e a única coisa que o poder público poderia fazer é assim, vamos juntar fome com a vontade de comer aqui, vamos tentar organizar. Claro que tem questões institucionais que não tornam isso tão simples, né? Mas esse movimento, às vezes, a gente não sente. Quando começou esse movimento de pré-carnaval, ainda na gestão da Luziane, aconteciam reuniões com os blocos antes dos eventos, né? Antes do pré-carnaval iniciar. A gente já sabia quem estava habilitado, já sabia quem tinha sido aprovado no edital, então a gente fazia reuniões. Isso aconteceu, primeira reunião apenas com o Secutifor, depois outros órgãos passaram a participar dessa reunião, o pessoal da ANC, da Polícia Militar, das regionais. Era um muro de lamentações, óbvio, né? Então muita gente falando que não tinha isso, que não tinha aquilo, que precisava disso, que precisava daquilo e tal, mas é um muro de lamentações que o poder público precisa ter, para ter até o termômetro da sua festa, né? Porque senão faz uma coisa descolada da realidade. Essas reuniões elas foram diminuindo com o tempo. Hoje eu não me lembro mais de ter reunião. Eu não, assim, houve apenas uma leitura da minuta do edital, foi enviado para algumas pessoas, né? Mas essa reunião já há muito tempo que não existe, na verdade. A gente até, como forma de querer contribuir com alguma coisa, toda vez que a gente se apresentava, ouvia as queixas das pessoas que estavam lá, enviava um relatório para a Secutifor em outros anos, né? Então a gente acabou ainda fazendo isso por muito tempo. Mas quando você tem esse termômetro, fica mais fácil você entender o potencial da festa e não fazer uma coisa às vezes, que não sei se é o caso, né? Porque eu acho desse ano que eu acho que ainda está em processo, né? Mas algo descolado da realidade. Uma conversa que eu estava nessa mesma conversa que eu estava tendo com a Evelyn lá na praça, eu comentei assim, cara, ter gente assistindo para carnaval, as apresentações, não é garantia de sucesso da festa, né? É garantia de público. Porque se você quiser botar o Iron Maiden no meio do carnaval, segunda-feira de carnaval na praia de Iracema, de graça,
eu garanto que vai dar lotado de metaleiro lá na Praia de Iracema assistindo o show do Iron Maiden no meio do carnaval, né? Então, existe, o que eu percebo hoje é uma tendência de, vamos dizer assim, de invenção da roda. O carnaval já tem aqui, já tem quem faça as festas, o pré-carnaval, os blocos, muitos blocos já têm seus conceitos muito bem definidos, que querem tocar, como é que tocam, onde se apresentam, né? Mas ainda tem aquela, a pessoa está seguindo, isso é de um tempo para cá, né? Não é exclusivo desse ano. É aquela lógica de festival. Você começa a botar muitas atrações que muitas delas nem tem muito a ver com o carnaval, na verdade, né? Assim, eu entendo que traz público, que é legal e tal, não sei o quê, mas você começa a trazer essa lógica de festival, deixa de ser um carnaval para ser um Lollapalooza da vida, um Rock in Rio da vida, aberto, né? E isso volta ao que eu falei também, que entra no processo de formação de músicos, no processo de formação de conceitos, o que é o carnaval, enfim, essa discussão que pode até não dar em nada, mas o que me angustia é que hoje ela não acontece. Sabe? Aí, Assim, se a Matheus, gente discutisse e percebesse o modelo do Carnaval de Fortaleza é esse mesmo, massa, pronto. Mas essa discussão aí não acontece nem com o poder público e nem entre os Legal blocos que isso. fazem Então, a o gente está pré-carnaval, vendo carnaval. aí que é falta de interesse mesmo do poder público. É falta de, talvez, de visão de um gestor que, pronto, não, que o secretário de Cultura, no caso, porque é a Secutifor aqui de Fortaleza, entenda, alcance a importância do carnaval, como deve ser. Eu acho que falta isso. Mire, carnaval, bora improvisar ali, Uma sabe? acomodação, né? Bota Pessoa, umas bandas aí, faz um é, festival de não banda e está pronto. entendendo? Eu acho que é isso, que no momento que tivesse o gestor, pessoas ali, uma equipe que entendesse o que é realmente carnaval, como diz o Matheus, é muito mais além do lucro, é outra coisa, é a questão mesmo cultural. Eu acho que melhorava as coisas, sabe? Mas botam pessoas totalmente despreparadas, pessoas cheias de preconceito, como é que tu pode ter preconceito depois com o carnaval? e tem a coisa do desleixo, tem a coisa do preconceito, tem a coisa desse olhar que ele falou que eu achei fantástico. Você falou dessa coisa do festival, né? E aí eu vou trazer outra Certo. questão que é muito forte, que acho que talvez uma das principais reclamações, fora essa situação que a gente está vivendo de um edital que não ficou pronto a tempo de contemplar realmente todo o ciclo carnavalesco, né? Que já se sabe que começa um mês antes do carnaval, já se tem ali na data, no calendário, todo ano, quando vai ser o carnaval, tudo já se sabia, né? Tudo já se sabia e não foi preparado a tempo. Então, isso é um desleixo, assim, para mim é uma coisa, é o cúmulo do desleixo. Mas, assim, pior é ter uma visão de, tipo, quem deve ser valorizado? Só artista de fora, enquanto os artistas locais são meio que segunda categoria. Isso muita gente reclama, muita gente reclama disso. Quando, talvez, a grande marca do Carnaval de Fortaleza, sinceramente, são os artistas, são vocês, é o luxo, é o sanatório, é a cachorra, sabe? É isso que é o Carnaval de Fortaleza. É para esses cantos que as pessoas querem ir, entendeu? É isso que devia ser Exatamente. valorizado. Exatamente. E entra naquela coisa que eu digo, assim, discutir o conceito do carnaval daqui, né? Novamente, eu vou comparar com outras cidades. Se você vai para Olinda, o pessoal canta as próprias músicas. O pessoal canta as músicas de lá. Se você vai para Bahia, o pessoal canta as músicas de lá, falando de Salvador. Quantas músicas a gente conhece que fazem referência a locais de Salvador? Né? Pois é. Quantas músicas a gente conhece que faz referência aos blocos líricos, aos blocos lá de Olinda, né? De Recife ou de Olinda? Quantos sambas a gente conhece falando da história do Rio de Janeiro, dos sambistas do Rio de Janeiro, de desfiles épicos que aconteceram, né? E aqui, por que a gente não faz essa valorização? Né? Por que a gente não olha para quem está fazendo a festa aqui e tenta trazer um pouco disso para o conceito do Carnaval de Fortaleza? Fortaleza, como eu falei, assim, vai para além do poder público essa discussão. Eu acho que é uma Também acho. síndrome do pessoal daqui, sabe? Quando eu falei assim, Fortaleza parece que tem medo de dizer que tem carnaval, entra um pouco nisso, de se assumir. Assim, olha, eu vou me assumir, ok? O Fortaleza tem isso. Pronto.
A gente tocou dois finais de semana agora, 2 sextas-feiras na Praça do Ferreira. E aí é uma coisa que eu não tenho problema também de dizer. A gente tocou na primeira sexta-feira e depois foi o Araqueto, que acho massa, eu admiro, tem uma história muito bacana, né, como bloco de carnaval, depois virou uma banda e tal. Na segunda sexta-feira, quem tocou foi a Lídia Maria e depois a gente. Havia uma clara diferença no equipamento de som usado no primeiro e no segundo dia, sabe? Né? Na primeira sexta-feira e na segunda É sexta-feira. de lascar. É uma coisa que, tudo bem, eu entendo que o Araqueto está no papel deles, e aqui não é uma crítica ao Araqueto, viu? Por favor, não entendam como tal. O Araqueto está no papel deles quando ele diz assim, ó, a gente vai, o nosso cachê é esse, e a nossa exigência técnica é essa. Toda banda tem isso, a gente também tem a nossa exigência técnica, porque a gente diz, ó, a gente tem 2 guitarras, a gente tem um baixo, bateria, precisa de tantos microfones, porque a gente precisa cantar conforme a gente ensaia, né? Tocar e cantar conforme a gente ensaia, né? Na primeira sexta-feira, algumas pessoas, eu acho que tiveram aqui, perceberam que tinha uma torre na frente do palco, uma torre grande na frente do palco preta. Aquela torre que a gente chama é a torre de PA, que é onde fica o técnico de som, que fica ouvindo o som que está saindo para o público e controlando, né, para saber se o som está bom ou se está ruim. A gente que está tocando, a gente tem outro som, que é o monitor. Aí tem outro técnico de som que fica ajustando como a gente vai ouvir, né? Pronto, no dia do Araqueto, havia essa torre. Na segunda sexta-feira de apresentação, já não havia essa torre. Os equipamentos eram outros, né? Inclusive, chegou a dar problema na apresentação da Lídia. A mesa de som pifou, né? Então, isso tudo, na verdade, são desgastes desnecessários, porque todo ano o pessoal sabe que a gente já está tocando ali, as bandas têm mais ou menos as mesmas formações, já a gente está falando de banda, tem também aquela crise de identidade, vamos dizer, que a gente já passou durante o tempo, se é bloco, se é banda, se é grupo, se é isso aqui. Aliás, adorei a primeira apresentação que a Camila fez, que ela falou, é bloco, é banda, é grupo, é lustre também. É lá o que for. É o que for, né? Então, assim, meio, entra um pouco no desleixo, ou no desinteresse, ou até no desrespeito de quem faz o carnaval daqui. Porque eu estou comparando essas 2 sextas e comparando os equipamentos para dizer o seguinte, não teve mudança de público da primeira para a segunda-feira, da primeira para a segunda sexta. A sensação, o povo na verdade, vai para ver foi vocês, para ver o luxo. A sensação até que eu fiquei foi que na segunda sexta tinha mais gente do que na primeira, porque aquela primeira também teve uma grade que foi quase até o meio da praça que bagunçou um pouco, né? Então, são pequenas coisinhas, pequenos elementos que, se, por exemplo, tivesse a reunião daquelas lamentações todas, seriam problemas evitáveis, né? Assim, para que essa grade no meio da praça? Para proteger os músicos, tudo bem, mas não precisa proteger 50 metros, né? Assim, eu não gosto de tocar olhando para o chão aqui na minha frente, não. Qualquer pessoa que está tocando quer ver a galera perto, né? E a gente foi, durante muito tempo, a gente se acostumou a ter a galera praticamente em cima da gente. Frente palco. Frente palco ali, puxando o cadastro do tênis da gente, né? Então, assim, são coisas que não custam muito, sabe? Você fazer uma reunião de avaliação, por exemplo, terminou pré-carnaval, terminou o carnaval, vamos chamar essa galera que fez a festa para fazer uma reunião de avaliação. Qual foi a impressão de vocês? Porque quem organiza bloco tem muito conhecimento também de logística, das demandas que acontecem ali. Então, não custa nada. A prefeitura, a Secutifoc, no caso como organizadora, ela poderia simplesmente pegar isso, compilar e pronto. Vamos agora discutir todo mundo um modelo a partir dessas demandas de vocês. Não é uma coisa que talvez seja difícil da execução, mas a criação de um modelo, a criação de uma forma que consiga trazer essas demandas de todo mundo, não é uma coisa difícil, né? Porque para a gente até não ser pego de surpresa. O Staldê tocava 3 horas na praça, depois foi diminuindo, foi faltando outra atração e tal, não sei o quê. Tudo bem, a gente entende que a gente entrou nessa. A gente se inscreveu no edital de credenciamento de artista. A gente fazia antigamente o edital de credenciamento de bloco. Mas ficou tão inviável para a gente fazer o bloco que a gente resolveu fazer do artista. E entende que a gente está jogando esse jogo, né? Assim, a gente não tem mais ingerência sobre
tudo aquilo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, pô, muitos dos polos que foram criados são polos hoje porque os blocos criaram. Não foi a prefeitura que chegou e disse assim, olha, e aí entra aquela coisa lógica do festival. Não é um palco que a prefeitura está dizendo assim, olha, a gente vai criar esse palco, são 7, palco não sei o quê, blá, blá, blá. Não é isso não. Isso aqui, o polo da Praça do Ferreira não era polo de pré-carnaval, até o Concentra chegar lá e dizer assim, eu me lembro muito de meu pai disse assim, vamos fazer na Praça do Ferreira. Eu disse, na Praça do Ferreira, à noite, no sábado à noite, tem ninguém, isso não vai dar certo. Primeiro dia já tinha gente lá, o negócio foi só crescendo. O primeiro palco lá do Conselho da Praça Ferreira era um tabladozinho simples, sabe? E, de repente, nos outros anos, a praça estava entupida. Interessante então, assim, isso. e a As mesma coisas já coisa, existiam, né, já Matheus? existiam. E a mesma coisa como foi na Marechal, que a Porra da Cachorra era lá, e o pessoal que fez as baterias depois na Praia de Iracema. Isso vai virando polo, não é porque a prefeitura está criando, depois vira um palco da prefeitura. Depois que aqui está consolidado, vira um palco da prefeitura, essas coisas todas. E seja qualquer gestão, né? Mas os polos, quem criaram, foram os blocos. Ou são os blocos ocupando a cidade que vão transformando aquilo em polo, como foi o Mercado dos Peões. Quando a gente saiu do Benfica para o Mercado dos Peões, o Mercado dos Peões já não era polo de carnaval, pelo menos massivo, né? Até o Concentra. Depois que o Concentra saiu, o Mercado dos Peões ficou uma coisa para carnaval infantil, se eu não me engano. Então era uma coisa muito, muito pontual, muito localizada. Depois que o Lúcio foi para lá, começou, isso já nessa história mais recente, né? Virou um polo para carnaval. A gente saiu, continuou o polo. A gente saiu porque esse cara aqui tá muita gente. Vamos para um canto que seja mais adequado para a gente ficar mais tranquilo, até questão de segurança, né? Mas o polo continuou e está lá lotado o Mercado dos Peões. Então, assim, esses espaços vão acontecendo na cidade Matheus, porque então, a própria resumindo, população está ocupando esses espaços. a Né? prefeitura tem que ouvir, o poder público tem que ouvir, é quem faz o carnaval. Tem. Então, Sendo bem simples e direto, é isso. Assim, se você quer desenvolver políticas públicas, você tem que ouvir primeiro para quem vai ser atingido, quem vai se beneficiar dessas políticas públicas, né? E construir de forma conjunta. Seria basicamente isso. Conversa foi boa, viu? Quem que imaginava que falar de carnaval rendia tanta conversa boa? Política pura, né, gente? É política pura, E é isso mesmo. Vamos ver. Assim, com certeza, no final de semana estaremos por Que aí. também é um bloco, viu? É? É só isso mesmo, que também é um bloco. É só isso mesmo. é isso mesmo, é. É mesmo. Pois é. Aqui, ó, a Evelyn tá elogiando aqui, diz que foram fantásticas as reflexões. O carnaval envolve tantas dimensões da cidade. Total, mulher. E é isso. Infelizmente, quando a gente tem essa desconexão, esse descolamento entre a política e a realidade, acho que é só botar o dinheiro lá e dane-se, tá? Que se resolva aí. Tô fazendo, tá bom? Aí a gente vê que a coisa não anda. Poderá, quem sabe vai ter outro caminho, né? Mais para frente. Agora, nessa gestão, eu duvido. Assim, a visão é só essa mesmo. Bota o dinheiro lá, tá. Esperar Já tem passar. dinheiro. Passar para frente, né? Tem que ter outra visão, uma visão mais estratégica de tudo e pensando na cidade, pensando nas pessoas, pensando no bem-estar de todo mundo, sabe? Enfim. Gente, vamos encerrar, né? A conversa foi boa. Foi... Demais, Uma hora de conversa, Faltou só um frevinho aí na Falei demais. Não, falou não, foi ótimo, pelo amor de Deus. Nossa. Eu tô chocada de já fazer uma hora que a gente está conversando. Faz mais de uma hora. Não, 1h, 21. Exato. Porra. Eu vou deixar o beijo aqui, final, e depois vamos ficar para a foto, certo? Então, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. Foi ótimo, Matheus. Obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi uma satisfação imensa, né? E principalmente poder falar de uma coisa que eu gosto muito. Né? Então, foi muito bom. A gente é tudo sua fã, Matheus. Ave Maria. Peraí, deixa eu só desligar. E de vocês, viu? Ei, tu fica aí para fazer a foto, viu, Matheus? Tá certo.